Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Bom, em tempos tão difíceis como esses que nos assolam com a pandemia de coronavírus, acho que não nos resta muito além de, obviamente, seguir à risca as recomendações das autoridades sanitárias e médicas e também nesse nosso isolamento social compulsório que nos tem sido imposto em virtude da necessidade de redução na velocidade de proliferação desse vírus, acho que sobra para nós tempo para refletirmos bastante, e acredito eu que só a reflexão, sobretudo a reflexão inspirada em grandes livros, em grandes clássicos, possa ser uma ótima ferramenta para nos manter a salvo da angústia, da depressão e, em casos mais graves, até mesmo da própria loucura, possivelmente gerada por esse confinamento compulsório. E, como não poderia deixar de ser, essa situação de pandemia, de contágio de um vírus horroroso, disseminado por todo mundo, além, é óbvio, de todos os transtornos, todos os impactos políticos, sociais e econômicos causados, tem evocado fortemente na minha lembrança um livro que, confesso, já li há alguns anos, mas ficou muito marcado. Esse livro é o clássico Ensaio sobre a Cegueira, do português José Saramago. É um livro bastante ácido, bastante cáustico. Aconselho sua leitura, sim, a vocês. Talvez não nesse momento de tantas aflições, tantas preocupações práticas, talvez valha a pena postergar uma leitura tão dura, tão áspera quanto essa, que faz o leitor se sentir incomodado, transtornado de 5 em 5 segundos. Talvez seja interessante postergar para um momento em que tenhamos um pouco mais de paz de espírito. Mas por que eu vou aludir a essa grande obra, esse clássico magistral? Porque eu gostaria de pensar nele certos pontos, certos aspectos, e a partir da conclusão do livro, gostaria de trazer a vocês algumas reflexões e, sobretudo, alguns questionamentos sobre o momento que vivemos atualmente. Bom, do que trata o livro? O livro trata de o livro, na verdade, é uma distopia. O que é uma distopia? É uma história ocorrida num futuro remoto, uma história em tese improvável, mas é, antes de mais nada, uma narrativa de fatos envolvendo seres humanos. E o que acontece na cidade descrita por esse livro? Se inicia uma epidemia, que depois se torna uma pandemia de cegueira, o que o autor denomina de treva branca, e a partir daí já podemos tirar uma subconclusão, um subitem de que treva branca, ou seja, uma cegueira branca, nos mostra que o autor está claramente aludindo a uma metáfora, já que nós não precisamos ser médicos, oftalmologistas, para saber que a cegueira se manifesta por um escuro, uma falta de visão, não por uma névoa, por essa tal treva branca. E como se inicia essa pandemia de cegueira? De uma forma muito curiosa. O motorista se encontra ao volante de seu carro, dirigindo num sinal de trânsito, com aqueles faróis, com os semáforos, aquele excesso de luz nos olhos, e de repente ele percebe que não consegue mais enxergar.
Esse início de pandemia já me remete a uma reflexão que eu me permito trazer a vocês. Por que exatamente num sinal de trânsito? Essa é uma reflexão minha, não li em outra parte, em outro estudo, mas estou aqui tendo a enorme pretensão, me perdoe, de tentar refletir sobre um autor tão complexo, um livro tão cheio de meandros quanto esse. Mas, de toda forma, assumirei essa pretensão. Por que num sinal de trânsito? Vocês já pararam para pensar que um sinal de trânsito é talvez uma das expressões mais nítidas na nossa sociedade da ordem social? Por quê? Porque se nós respeitarmos à risca os sinais de trânsito, aquela disciplina do trânsito, simplesmente não haverá colisões de veículos, entre veículos, colisões com passageiros. Então, em tese, a serem respeitados os semáforos e as indicações aos condutores e também aos pedestres, não haverá acidentes. Isso é uma ordem social perfeita. Então, o que acontece com esse primeiro caso de cegueira? Vemos que o autor insere nessa ordem perfeita um fator disruptivo, um fator que vai começar a desequilibrar, desestabilizar aquela sociedade e que vai destruí-la como sociedade em si. Veremos um pouco mais adiante ao longo dessa curta resenha do livro. Então, começam a surgir os primeiros casos de cegueira e os casos se disseminam rapidamente, chegam a atingir toda a população, com exceção de uma única pessoa, mas também não vou dar spoiler do livro, espero que vocês o comprem e o guardem para um momento mais pacífico que esse. Vocês verão quem é essa pessoa, mas enfim, a tal cegueira vai atingindo a todos e os cegos começam a ser colocados em isolamento. Para quê? Para evitar que contagiem outras pessoas. No início do isolamento, eles até vivem um certo período de paz, quando há uma pouca quantidade de cegos, por assim dizer. E agora me permito mais um comentário interlocutório. É muito curioso nessa obra notar que o narrador não se refere às personagens pelos seus nomes civis. As personagens são designadas como o condutor, o médico, a mulher do médico, a prostituta, ou seja, pelo local, pela posição que essas pessoas ocupavam numa determinada sociedade, pelas suas funções, pelas suas profissões, não pelo nome civil. Será à toa? Não sei, também não li nada a esse respeito, mas quer me parecer que ao privar essas pessoas de seus nomes civis, o Saramago faz inclusive uma leitura bastante individualista e faz uma contraposição entre indivíduo e enfermidade, como se indivíduos altamente enfermos, portadores de doenças incapacitantes, de deficiências, como no caso a cegueira, fossem privados até mesmo do seu nome civil, que, em última análise, é o que identifica alguém na ordem social, o que me distingue, Kátia, de você, João, Francisco, Maria, são as nossas características que são associadas ao nosso nome, tanto que nós somos chamados por eles e nós atendemos por eles. O nome é um direito imanente à personalidade, um direito de personalidade. E essas pessoas
talvez por estarem extremamente enfermas, vulneráveis, sequer são tratadas pelo narrador pelo seu nome civil. Acho que isso não é uma mera coincidência no romance. Acho que essa privação do nome está diretamente ligada à vulnerabilidade, como se eles se tornassem subpessoas, indivíduos incapacitados, quase não indivíduos, quase massas humanas, apenas massas humanas, feitas de carne, osso, músculo, mas desprovidas de vontade, de capacidade de autodeliberação. Essa é uma reflexão que eu tenho sobre esse livro, desde que o li e também desde que vi o filme. Lembro que esse livro foi filmado, muito bem filmado, aliás, sob rigorosa supervisão do próprio Saramago, embora a obra cinematográfica, a meu ver, não chegue aos pés da obra literária. E agora vamos a um segundo aspecto que me parece mais crucial. À medida que os outros cegos vão chegando a esse local de isolamento, que na verdade era um antigo asilo psiquiátrico, aquela sociedade vai se tornando bastante concentrada, eles começam a se amontoar, e aí nós temos o quê? Uma igualdade material completa entre eles, pessoas, indivíduos que até então eram pobres, eram ricos, eram ladrões, passam a ocupar literalmente o mesmo lugar, a mesma posição dentro daquela comunidade, e à medida que aumenta aquela densidade populacional, eles começam a viver numa situação, num estágio que era o estágio das nossas sociedades anteriores ao advento dos Estados de Direito. O que nós percebemos ali? Uma completa anomia, não porque não houvesse normas jurídicas. As normas jurídicas continuavam em tese em vigor, mas não havia forma de implementá-las, de dar eficácia a elas. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam todas privadas do seu principal sentido, não conseguiam promover o seu próprio asseio, não conseguiam sequer se situar naquele ambiente, esbarravam umas nas outras, e aí nós chegamos a quadros degradantes de pessoas defecando, urinando umas nas outras. Realmente, situações, cenas muito, muito cruas e muito deprimentes. Quer me parecer que o autor mostra de que forma uma enorme vulnerabilidade na nossa saúde, na nossa capacidade de trabalho, na nossa capacidade de atuar no seu dia a dia, pode de um instante ao outro nos reduzir de um patamar civilizatório um patamar de total barbárie, onde as pessoas não hesitavam em furtar, roubar umas às outras, e aí, na falta de um Estado de direito efetivo, passa a prevalecer a lei dos mais fortes, com milhões de estupros, roubos, assassinatos, vandalismos, seres humanos vandalizando uns aos outros, seres humanos como algozes de outros seres humanos. Essa me parece ser uma leitura à luz dos Estados de Direito, mostrando como nós somos, por assim dizer, privilegiados de termos nascido num período onde leis são eficazes, onde há uma previsibilidade de conduta, onde nós temos instâncias normativas, reguladoras,
que não permitem a instauração desse caos completo. Bom, eu acho, quer me parecer, na minha humilde opinião, reitero, tratando-se de uma obra tão complexa quanto essa, não tenho a menor pretensão de ser uma intérprete Saramago, nada disso. Apenas li a obra, me interessei e vi também a obra cinematográfica. Quer me parecer que com essa metáfora da treva branca e das consequências devastadoras que ela acarreta, quer me parecer duas coisas em princípio. Uma visão muito cética do autor acerca da natureza humana, que, longe do que várias correntes de filósofos, de pensadores imaginavam, não parece ser uma natureza originalmente afeita à bondade, à compaixão, muito pelo contrário, o autor nos mostra que, numa situação de tamanha dificuldade, numa situação impensavelmente árdua e cruel, seres humanos demonstram a sua pior face da bestialidade e, como já disse em outro momento, não hesitam em passar de um patamar civilizatório para a barbárie completa. Essa me parece uma pequena conclusão. A outra conclusão me parece uma diferenciação muito clara, isso fica muito claro, inclusive, no final do livro, que é a diferença que o autor trata entre enxergar e saber enxergar. Ou seja, não basta olhar como um tonto, olhar sem pensar, sem se questionar em torno de aspectos relevantes. O autor nos ensina, esse é um ensinamento, por isso o título do livro Ensaio. Ensaio, na verdade, é uma experiência sociológica que ele está propondo em torno daquela comunidade. Me parece uma experiência, um ensinamento de tentar enxergar. E agora, voltando à nossa realidade do coronavírus. Será que teríamos nós, seres humanos, sapiens do século XXI, tão dados a novas tecnologias, tão inventivos, que fabricamos antibióticos, robôs, que produzimos arte de melhor qualidade, teríamos nós incorrido em cegueira? E a que cegueira eu gostaria de me referir? Talvez olhando tão para cima, tão para o alto, na nossa ambição de descobertas, de invenções, porque o ser humano é invariavelmente movido por ambição, acredito eu, e alcança os seus melhores feitos graças a uma ambição muito saudável. Será que olhando tão lá para cima, ambicionando conhecimentos maravilhosos, nós tenhamos ficado cegos entre aspas, obviamente, diante de certas pequenezas da vida cotidiana que talvez tenham fomentado o surgimento desse vírus, não o surgimento, que esse vírus, na verdade, existe há várias décadas, a mutação desse vírus, o seu efeito patogênico, a sua contagiosidade e todos os impactos tão horripilantes que ele tem gerado na nossa sociedade. Que cegueira seria essa? Será que enquanto pensávamos em fabricar smartphones, robôs, será que esquecíamos de hábitos sanitários tão simples como lavar bem as mãos, como cuidar de tirar os sapatos ao chegarmos aos nossos lares, sem pensar no que vinha na sola dos nossos sapatos? Será que não teremos desperdiçado tempo excessivo com
viagens, inclusive internacionais a trabalho, que talvez tenham sido desnecessárias, com apertos de mão a estranhos. Será? Bom, perdão. Fica essa minha indagação a vocês. E com isso, a conclusão desse vídeo. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.